Olá, personas! Sou o professor Silvano Prates. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais uma aula da série Polinômios, Conceitos e Operações. Na aula anterior, nós vimos este mesmo exercício aqui e nós descobrimos as outras duas raízes por redução do grau do polinômio. Fizemos a divisão pelo método da chave, caímos numa equação do segundo grau, reduzimos aqui em um grau aqui, resolvemos a equação do segundo grau, descobrimos as raízes. Desta vez, nós vamos resolver este exercício, só que usando um método diferente. É um dispositivo prático chamado algoritmo de Brio-Ruffini, que nada mais é do que uma divisão sintética, uma divisão mais resumida, tá? Mais simples. Brio-Ruffini foram dois matemáticos que desenvolveram este algoritmo aí, dois matemáticos franceses. Este algoritmo consiste em efetuar a divisão fazendo cálculos apenas com os coeficientes aqui, ó, 1, menos 3, menos 10 e 24. Então acompanhe. Primeiramente, vamos fazer um esqueminha que parece com um jogo da velha mais alongado aqui. E aí temos as seções. Primeiramente, você vai começar pela raiz. Aqui, ó, nesse primeiro espaço, vai a raiz. Este algoritmo funciona quando nós temos uma divisão de um polinômio p de x qualquer por um binômio do tipo x menos algum número, x menos a, x menos 4 nesse caso aqui, tá? Que aí seria uma das raízes. Então aqui vai a raiz, que é o 4. Vamos colocar a raiz aí. Deixa eu indicar aqui. Aqui é a raiz. Neste meio aqui, vão os coeficientes. Porém, o último coeficiente vai separado aqui. Então já vamos colocá-lo. O coeficiente independente, que é o último, ele vai aqui. Tá? E no meio vão os demais coeficientes. O A, o B e o C aqui. Então vai ficar o coeficiente, quando não tem nada aqui, é 1. Então fica 1. O próximo, menos 3. E o próximo, menos 10. Antes de você fazer isso aqui também, você tem que verificar se o seu polinômio está com o grau aqui dos expoentes em ordem decrescente. O maior grau vem primeiro e vai decrescendo aqui nos expoentes. Ó, 3, 2, 1, 0. Então esse aqui é completo. Se estiver fora de ordem, primeiramente você coloca em ordem para depois inserir aqui no algoritmo. Começando então, como é que funciona esse algoritmo aqui? Ó? Primeiramente, você vai repetir este primeiro coeficiente aqui. Ó. Repete esse primeiro coeficiente, que aqui é 1. Repetir. Fazendo isso, a partir dele, você vai fazer o seguinte, ó, você vai multiplicar pela raiz aqui, multiplica, 1 vezes 4, e o resultado você vai somar com o seguinte aqui de cima. Vai somar. Então, vou colocar aqui, ó, 1 vezes 4, 4. Soma agora, menos 3 mais 4, vai dar 1. Temos um novo coeficiente. Aqui embaixo serão os coeficientes do resultado, do Q de x. Então, ó, este novo coeficiente, ó, multiplica também pela raiz, 1 vezes 4, 4. E soma com o próximo coeficiente. Sempre soma com o próximo. Multiplica e soma com o próximo. Então, 1 vezes 4, 4. Agora soma. Já escrevi aqui para facilitar essa soma. Menos 10 mais 4 vai dar menos 6. Agora esse novo coeficiente faz a mesma coisa. Multiplica pela raiz. E o resultado soma.
Então, menos 6 vezes 4, não esquece da regra de sinais. Sinais diferentes, negativo. Então vai dar, vou colocar aqui, menos 24. Vou colocar aqui, ó. A resposta à multiplicação está aqui para nós fazermos a soma. Menos 6 vezes 4, menos 24. Agora faço a soma. Mais 24, menos 24 dá 0. Este último aqui, ó, este aqui é o resto. Resto zero quer dizer, então, que o 4 é raiz deste polinômio aqui, desta equação do terceiro grau. É assim que você vai identificar se é raiz ou não, quando sobra resto aqui. Se tivesse sobrado resto diferente de zero, quer dizer que não seria raiz da equação. Agora, aqui, ó, esses coeficientes aqui, eles fazem parte do Q de x, que é um polinômio com um grau reduzido em relação a esse daqui. Você vai começar sempre daqui, ó, o resto não conta, e começa aqui pelo último. Aqui sempre zero, porque é vezes x elevado a zero. Então você conta assim, ó, 0, 1, 2. Então este coeficiente aqui, ó, vai ser multiplicado por x elevado a 2 ao quadrado. E não precisa colocar o número 1 aqui, ó. Não tem nada, então é o número 1. Então, x ao quadrado. O próximo, positivo, mais 1 vezes x, e vai decaindo, até voltar para o zero aqui, ó. Menos 6 seria 6 vezes x elevado a 0. Como x elevado a 0 é igual a 1, então você não precisa colocar aqui. Por isso que ele é chamado de termo independente. Tá legal? Então, nós chegamos aqui, ó, ao Q de x, que é uma equação, no caso, um polinômio de segundo grau. E nós conseguimos resolver uma equação de segundo grau de forma mais simples, porque ela é amplamente divulgada na resolução de equação de segundo grau. Resolvendo então esta equação. Para resolvê-la, x² mais x menos 6 igual a 0. Vamos pelo método da soma e produto, que é mais tranquilo e também te dá a oportunidade de treinar um pouco mais cálculo mental. Soma é menos b sobre a igual. O b é 1 aqui, ó, positivo. Então, menos da fórmula. Menos 1 dividido por a, que é 1. Igual a menos 1. O produto é o c sobre a. O c é menos 6. Então, menos 6 dividido por a, que é 1. Menos 6 dividido por 1 dá menos 6. Então, aqui, ó, produto das raízes, então são as duas raízes, que vai dar menos 6. Quais são os dois números que multiplicados dá menos 6? E a soma, esses mesmos números somados, tem que dar menos 1. Eu prefiro começar pelo produto, que é mais tranquilo. Aqui poderia ser, por exemplo, 1 vezes 6, para dar 6. Só que, quando for aplicar na soma, não vai dar certo. Ó, 1 mais 6, 6 menos 1, 1 mais 6 dá 7, 6 menos 1 dá 5, menos 1 mais 6, ou no caso, menos 6 mais 1 dá menos 5. Então, vamos outra possibilidade. Seria 3 vezes 2. Então, 3 aqui, o 2 aqui. Ó, 3 vezes 2, 6. Agora, aqui na soma. Veja que se eu fizer 3 menos 2, dá mais 1. Então, no caso, é menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2, menos 1. Menos 3 vezes 2, sinais diferentes, negativo. Menos 3 vezes 2, menos 6. Então, encontramos as raízes. Solução, menos 3 e 2. Já tinha uma raiz. Uma raiz é 4. Então, a solução aqui para o nosso P de x, a solução é menos 3, 2 e 4. Achamos as outras duas raízes do polinômio pelo algoritmo de Briot-Ruffini. Tá bom? Então, pratica bastante aí, que é só uma questão de você se acostumar com o algoritmo. Pode ser que ele seja mais... Você vai ver que ele é mais tranquilo, mais prático do que a aula anterior, que foi divisão pelo método da chave. Tá bom? Aí fica a gosto do freguês. Você que escolhe aí
qual método usar. Por isso que é legal você verificar outras formas de resolver, para você não ficar refém de um método apenas. De repente você se esquece e aí você fica numa enrascada sem resolver a questão. Tá bom? Então até a próxima. Forte abraço.